Bem, vamos então começar, para não perdermos mais tempo. Vou desde já informar que podemos deixar as câmaras ligadas, sendo certo que esta sessão vai ser filmada e, portanto, será depois transmitida em diferido pelo Jornal Económico TV. Estas sessões do For Women to All são feitas em parceria com o Jornal Económico e têm como objetivo conversarmos, ter umas conversas informais sobre a questão da igualdade de género e do empreendedorismo feminino, promovidas pela nossa associação Business as Nature, que, como já vem sendo habitual e já muitos de vós conhecem, é uma associação que pretende estimular a participação do público feminino, sobretudo na transição para uma economia circular e de baixo carbono e também para promover o empreendedorismo e a capacitação das mulheres nestes domínios, mas também aquilo que tem a ver com a liderança e com a criação de um papel de maior relevância das mulheres na nossa sociedade. É por isso, este dia de hoje é um dia também particularmente querido para nós, porque vai fazer exatamente amanhã, dia 8 de maio, 2 anos da criação da Business as Nature. Portanto, ainda somos uma associação jovem, mas que nestes dois anos temos procurado alargar o nosso leque de atuação e chegar cada vez a mais pessoas, com particular atenção ao envolvimento dos mais jovens, mas também queremos ter cada vez mais também as pessoas mais velhas e com mais experiência também e promover este diálogo intergeracional. Tem sido um desafio muito interessante para todas nós, estes 2 anos de caminho, em que já fomos atingindo alguns marcos importantes, entre os quais podermos ser, já termos o estatuto de organização não governamental de ambiente, de termos estado presentes nos principais marcos internacionais, como a COP25, tendo já conseguido ganhar alguns projetos, nomeadamente no âmbito do EA Grants, e algumas parcerias importantes que têm apoiado o nosso desenvolvimento das nossas atividades. Para já, o dia de hoje vamos contar essencialmente com a entrevista à Tenente Coronel Cristina Pereira, que desde já muito agradeço a presença, e vai contar como moderadoras com a Marta Branquinho, que é coordenadora do nosso grupo de iniciativas sustentáveis do empreendedorismo feminino e igualdade de género, e com a Madalena Pintão, que é psicóloga e é também uma das nossas associadas jovens que participa ativamente neste grupo da igualdade de género e empreendedorismo feminino. Deixo então a palavra à Marta, lembrando só a quem nos ouve que temos no final um momento também para poderem colocar algumas questões essas que poderão ser colocadas no chat ou poderão pedir para ligar o vosso som e dessa forma colocarem diretamente as perguntas que entenderem. Muito obrigada, Marta, e até já a todos. Muito obrigada, Susana. Muito obrigada, Cristina, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade e amabilidade em estar connosco aqui neste dia tão especial para nós. E eu vou começar com uma pergunta sobre a sua infância. Quando era miúda, quando tinha aí os seus 8, 10 anos, o que é que se imaginava a fazer? Ou seja, se imaginava a fazer isto que faz agora ou se, pelo contrário, era uma coisa totalmente diferente? Muito obrigada, antes de mais, por me terem convidado. É um gosto estar aqui. Quando era pequenina, eu nasci e cresci numa aldeia transmontana,
não me imaginava mesmo a ter o futuro que depois vim a ter. Eu era uma miúda que tinha muito contacto por nascer no local onde nasci, no meio onde nasci, tinha muito contacto com a natureza, com as pessoas de mais idade, adorava ouvir histórias, na altura à lareira, lembro-me que era muito curiosa sobre as histórias, e sonhava que um dia viria a ser professora, talvez por influência da minha professora primária, que me marcou bastante. Lembro-me que de facto brincava a dar aulas aos meus alunos e, portanto, a minha infância passou um bocadinho das recordações por essa idade, por aí, longe de mim imaginar depois a aventura em que me vinha meter, efetivamente. Cristina, também nesse sentido, ficamos muito curiosos para perceber como é que aqui as forças de segurança acabaram por surgir, não é, na sua vida. Eu diria, eu já fiz esse exercício e é interessante, já fiz esse exercício várias vezes, essa reflexão. Eu fiz a escola primária na minha aldeia, em Trás-os-Montes, depois fiz o ensino preparatório e secundário em Monte Alegre, numa vila, e talvez pelo 9º, 10º ano, comecei-me a preocupar mais com, efetivamente, eu tinha que ter algo a nível de futuro que me preenchesse e onde eu pudesse desenvolver algumas questões que eu me ia questionando a mim própria. A vida militar, eu não consigo explicar bem porquê, talvez porque eu não tenho um irmão que depois veio efetivamente a ingressar pela vida militar, mas o meu pai e a minha mãe não, e o meu pai cumpriu o serviço militar obrigatório e contava-me algumas histórias desse tempo e sempre me fascinou um pouco. E também me fascinava um pouco o facto de me dizerem que eu não poderia ingressar nessa vida militar. E eu questionava-me, mas porquê? Porquê é que eu não posso ingressar na vida militar? Porque és mulher, porque não é uma vida para mulheres, é uma vida para homens. E efetivamente eu tinha ali bastante interesse. Pelo 11º ano, 12º, o meu interesse foi aumentando e efetivamente, apesar de ter parca informação, não tinha internet, e a informação que me chegava era mesmo muito pouca, eu fui manifestando junto das minhas amigas, das pessoas próximas, da minha família, que gostaria muito de ingressar numa vida militar. Reagiam sempre com muita estranheza a este meu interesse. Cheguei a telefonar, sem conhecimento dos meus pais, para a Marinha, no intuito de perceber o que é que eu poderia fazer para concorrer. Num fim de semana, lembro-me perfeitamente, alguém que sabia desta minha intenção e que sabia que os meus pais também não encaravam muito bem esta minha intenção, entregou-me o anúncio de Diário da República do procedimento concursal para a Academia Militar para oficiais da Guarda Nacional Republicana. Eu encarei aquele documento como efetivamente era mesmo aquilo que eu estava à procura e ia dar tudo para conseguir. Sabia que era muito difícil, sabia que tinha que me esforçar muitíssimo, sabia que havia ali pressões sociais que teria que enfrentar na altura, estou a falar em 1995, mas sabia que queria e, portanto, ia fazer tudo para o conseguir. Comecei a treinar para as provas físicas, que não eram fáceis, não são fáceis, portanto exigem treino e trabalho, obviamente, e portanto a primeira vez que vim a Lisboa foi no dia anterior às provas físicas, que me meti num autocarro em direção a Lisboa e fui no dia seguinte de madrugada, estava à porta da Academia Militar na Rua Gomes Freire para realizar as minhas provas físicas para a Academia Militar, com alguma expectativa, com muita vontade e também preparada para o caso de não conseguir também voltar para trás e pronto, mas acima de tudo estava mesmo com muita vontade. As provas físicas correram bem e entrei na Academia Militar. Pronto, e a partir dali foi uma grande aventura.
4 anos de Academia Militar, a licenciatura, e depois a GNR a partir do ano 2000, quando ingresso no quadro da Guarda Nacional Republicana como alferes no ano 2000. E foi assim a minha vinda para as Forças de Segurança. Cristina, e aproveitando aqui um bocadinho aquilo que disse, que era um bocadinho a sua família de a vida militar não é para as mulheres, agora pergunto-lhe, a vida militar é para as mulheres? É para as mulheres. E não sentiu nenhuma dificuldade por ser mulher? Estou a provocar um bocadinho que é o meu papel, está bem? Claro que sim, eu vou ser sincera, completamente. Tudo o que é novo gera estranheza, obviamente. Portanto, obviamente que eu sinto aqui uma enorme responsabilidade e tenho que o dizer, porque eu estou aqui a dar a cara como Presidente da Comissão, mas eu estou a falar pelas minhas colegas também que abriram caminho. Efetivamente, claro que o início, nós nunca quisemos ser, nunca nos quisemos queixar, obviamente, e sempre quisemos e tivemos o apoio dos nossos camaradas homens, convém dizer. O nosso curso, nós ingressámos em 1995, éramos 6 mulheres e 80 homens, passámos os 86 pelas mesmas dificuldades, conhecemos-nos muito bem porque passámos um regime da Academia Militar 4 anos juntos, portanto conhecemos-nos perfeitamente nas dificuldades, nas vitórias. A questão que eu queria aqui realçar é que por sermos poucas, aí éramos o foco, o que nós encarávamos como normal. É normal, nós éramos as primeiras. Portanto, nunca tivemos por hábito queixar-nos, nada disso, simplesmente encarar a realidade. Éramos as primeiras, efetivamente. Tínhamos este peso em cima para o bem e para o mal. Tínhamos de abrir caminho, tínhamos que provar efetivamente, e sentimos isso, que éramos iguais. Correu tudo bem. Obviamente, quando cheguei à Guarda Nacional Republicana, foi um recomeço, porque tinha feito os 5 anos 4 anos de Academia Militar, mais o 5º ano já na Escola Prática da Guarda, portanto no tirocínio para oficiais. Quando comecei a trabalhar, sinto que foi um recomeço, porque aí sim, nós, oficiais, como líderes, como mulheres, como chefes, tivemos também que provar, efetivamente, que éramos profissionais, que o nosso comportamento como mulheres líderes, efetivamente, era o adequado para aquela missão que tínhamos, e senti que, efetivamente, com muito trabalho, com muitos princípios baseados na humildade, no saber ouvir, no bom senso, sabermos interpretar a nossa equipa, os nossos colegas, portanto, foi um assunto que foi passando. Portanto, eu como jovem alferes, comecei o meu trabalho no Regimento de Infantaria em Lisboa, que era hoje unidade de intervenção, que era uma unidade maioritariamente jovens, portanto estive 1 ano ali e foi o meu início na Guarda. Era uma novidade, mas gostei imenso do trabalho que desenvolvi na área financeira. Na altura fui substituir um colega meu que foi para o curso de capitães e eu fiquei 1 ano sozinha na contabilidade, portanto foi 1 ano de trabalho, mas com o apoio de todos. Passado 1 ano, era eu tenente, apresentei-me na Brigada Territorial número 4 no Porto, com a responsabilidade pela área financeira da Brigada Territorial número 4, que abrangia toda a Zona Norte. Eu deparei-me com um cenário em que eu era muito jovem, eu tinha 24 anos quando me apresentei no Porto, era tenente e, portanto, estava a liderar uma equipa e eu interiorizei que eu tinha que ser, e era, acima de tudo, humilde. Porquê? Porque os militares da Guarda, e creio que em qualquer situação de liderança, o líder tem que saber ouvir, tem que envolver as pessoas e tem que, acima de tudo, mostrar que é profissional e trabalhador. Portanto, eu era chefe de equipa, eu tinha que assumir as minhas responsabilidades, ser correta com todos e, acima de tudo, mostrar resultados, obviamente. Esse trabalho no Porto, portanto, eu era da idade das filhas dos militares,
foi um caminho que me fez crescer muitíssimo como pessoa, porque eu era muito jovem e, portanto, tive que saber ouvir, eu era a única mulher oficial, portanto, ali na Brigada Territorial número 4, era a única líder e, portanto, foi um tempo que eu considero extremamente gratificante na Guarda, em que eu aprendi muitíssimo. Porquê? Porque eu lidei diretamente com o pulsar da Guarda Nacional Republicana. Eu fazia o serviço de oficial-dia, portanto, as minhas funções até hoje foram sempre na área financeira e de contratação pública e auditoria, sempre ligadas à área financeira, mas ali fazia também o serviço de oficial-dia. E o oficial-dia rondava o dispositivo, ou seja, eu tinha o dever e a missão de gerir os recursos da Brigada, mas também depois ia visitar os locais e rondava os postos quando estava de serviço, ou mesmo quando não estava de serviço. O comandante da Brigada, quando rondava, por vezes, eu ia com ele para efetivamente aferirmos as necessidades que havia no terreno. E foi um período muito gratificante para mim enquanto profissional, enquanto pessoa, em que eu ajudei e participei numa equipa em que resolvíamos problemas e é este o verdadeiro pulsar da Guarda. E foi aí que eu creio que construí, porque nós construímos um espaço, a Guarda Nacional Republicana, nós todos conhecemos muito bem, ou maioritariamente conhecemos todos muito bem, porque vamos nos cruzando ao longo da nossa vida, e portanto aí sim, no Porto, eu não fiz no Regimento de Infantaria, porque foi apenas um ano, mas depois no Porto estive bastante tempo, até ao curso de promoção a major, e portanto esse período foi um período em que efetivamente eu lidei muito com o pulsar da Guarda, com as dificuldades de um posto territorial da Guarda em que o cidadão está a dirigir-se e com as dificuldades em termos de recursos, que é com o pouco fazermos muito e correspondermos ao cidadão, portanto aí no Porto. Não ia perguntar, eu entretanto com aquilo que tem vindo a dizer, eu já me apeteceu fazer-lhe imensas perguntas, nomeadamente em relação à liderança e à liderança feminina e jovem e única, mas só fazer-lhe aqui uma pequena provocação ou pergunta, que é, e isto não estava, enfim, no nosso guião, que é, o facto de vocês serem, eram 6 versus 80 homens, a primeira pergunta era se alguém desistiu, e a segunda era o facto de serem essas 6 no meio de um mundo masculino, e depois sendo líder e a única mulher, o que é que isso faz aqui dentro? Ou seja, nós queremos tanto que a coisa resulte, e portanto damos tudo muito mais do que um dos 80, esse facto de somos tão poucas e estamos a representar e portanto eu tenho que dar tudo porque estou em representação, ou seja, eu às tantas não estou só eu, Cristina, mas estou eu com um peso enorme por cima de uns ombros de 24 anos, não é? Ou menos até. O que é que isto fazia aí por dentro? Era essa vontade de vencer, era o que lhe dava força? Era, de vez em quando vinha um bocadinho para baixo? Deixe-me só fazer um pequeno apontamento. Nós na Academia Militar éramos 86, Exército e GNR. Portanto, nós fizemos o curso, depois cada um tinha a sua especialidade. Eu era da Administração Militar. Na altura, eu depois mais à frente vou falar um bocadinho sobre isso, mas na altura só podia mesmo concorrer à Administração Militar. Eu, sendo mulher, só podia concorrer ao concurso de oficiais de Administração Militar. Depois, passado 2 anos, abriram às armas. Mas dos 86, éramos 20 para oficiais da GNR. Portanto, restantes eram Exército. Dos 20, somos 2 mulheres e 18 homens da Guarda Nacional Republicana. Sim, tenho que lhe responder que sim. Ainda no outro dia falava com um camarada do meu curso em que ele me dizia, nas semanas de campo nós escolhíamos-vos porque vocês não reclamavam. Ou seja, e eu creio que ainda hoje se passa, a Academia Militar é uma casa que eu me orgulho muito de ter passado, em que efetivamente o espírito de sacrifício e os limites psicológico e físico são postos à prova. Nós conhecemos efetivamente os nossos limites.
E nós, tanto na Academia Militar como depois no início da nossa carreira, hoje felizmente as coisas são muito diferentes. Eu tenho 25 anos de vida militar, portanto, felizmente nestes 25 anos vi muita coisa acontecer e felizmente as coisas mudaram a este nível da igualdade de género. Mas sim, nós tínhamos essa questão sempre connosco, que era, eu sou mulher, somos as primeiras, portanto isto não é nenhum drama, mas eu tenho que ser competente, eu não posso falhar, eu tenho que ser competente e eu tenho que exercer uma boa liderança, eu tenho que conseguir ter a minha equipa comigo, eu tenho que ser um deles. Portanto, no início, sim, levantou-se essa questão, efetivamente. Hoje, confesso-lhe que já não tanto. Hoje é natural, portanto, hoje eu tenho mulheres na equipa, é perfeitamente natural. Naquele tempo, como éramos as primeiras e de facto era novidade, sim, sentíamos esse peso acrescido, sim. E isso fazia com que conseguissem tudo, imagino, porque dá-nos uma força completamente diferente, não é? Sim, perguntou-me também se tinham ficado algumas colegas pelo caminho. Ficaram algumas colegas pelo caminho, com muita pena. E já agora, desculpe, eu estou aqui a monopolizar, que é, porquê é que ficaram no caminho? Por uma questão física, uma questão psicológica, muita pressão por serem as primeiras? Imagino que há alguns casos diferentes, não é? São coisas que acontecem na vida, mas foi por que razões? Não... É assim, a única... É complicado responder a essa questão, porquê? Porque ficaram homens e mulheres, portanto, Com certeza, claro. um processo natural e nós tivemos muita pena porque na prova de aptidão militar para a Academia Militar nós éramos mais e pronto, cada vez que uma desistia, e desistiam também rapazes, nós tínhamos no dia seguinte, quem quisesse desistir vestia a civil e colocava-se em frente à formatura e nós já sabíamos que aquela pessoa ia embora e cada vez que desistia uma mulher era triste para nós, obviamente, até porque nós criámos uma união muito forte entre nós, as 6 que terminámos e até hoje. E dura até hoje, pois. Dura até hoje. Claro. Muito bem, muito obrigada, Cristina. Desculpa estes acrescentos. Madalena, avança. Claro. Bem, eu estava aqui, eu disse mais uaus e fogos e não sei o quê do que nas últimas semanas. Estou a ser muito impressionada, porque eu própria tenho 23, quase 24, e imaginar isso tudo é muito, não é? É mesmo muito. Eu ia fazer aqui um bocadinho a referência ao que disse dos 25 anos de academia que já tem e que já viu muita coisa a passar à sua frente, não é? E perguntar-lhe como é que isto evoluiu num mundo predominantemente masculino e que teve as suas alterações, como é que evoluiu, o que é que viu, qual é que é assim a sua visão disto? Eu posso lhe dizer que eu entrei em 95, a primeira mulher oficial da Guarda Nacional Republicana entrou em 92, eu sou a segunda e a minha colega, que é do meu curso. E de facto a Guarda Nacional Republicana só abriu as suas fileiras às mulheres na década de 90, porquê? Porque estava dependente aqui da abertura às Forças Armadas que abriram nessa década. Uma das condições para concorrer à Guarda Nacional Republicana era fazer o serviço terem passado, neste caso pelas Forças Armadas, os candidatos. Naquela altura, e a Guarda Nacional Republicana tem ali o primeiro ingresso, as primeiras mulheres em 1994 e que tinham cumprido o serviço efetivo normal nas Forças Armadas, e depois nós ingressamos então na Academia Militar em 93, porque a minha colega ingressou em 92, mas depois passou para a GNR em 93 e depois em 94 abre então o concurso e não entra ninguém, entra a minha colega que é do meu curso, mas depois chumba ao primeiro ano e ficamos as duas em 1995. Nós na altura
só podíamos concorrer, e esta é uma das grandes mudanças que eu registro. Quando eu escolhi a especialidade na Academia Militar, disseram-me: Pereira, tu só podes escolher administração militar, esquece, não precisas de pensar muito. E foi logo uma questão que eu pus, mas porquê? Porquê é que eu não posso escolher as armas? Não podes? És mulher? Não podes. Portanto, vedaram, e a administração militar, nós só podíamos concorrer à administração militar. Felizmente, depois, em 1997, é admitida a primeira oficial a arma de infantaria, em 98... e depois logo a seguir então a cavalaria. O que é que eu senti? Senti que a Guarda foi pioneira, integrou as mulheres muito bem, aquelas que terminaram o curso de praças em 94 não tinham fardamento, obviamente, alojamento, a própria linguagem teve que sofrer aqui algumas alterações, como eram uma novidade, eram então o foco das atenções, como eu referi, e eu hoje não vejo isso. Eu hoje vejo uma mulher fardada na rua, é perfeitamente normal, aos olhos do cidadão, dirigir-se a um posto territorial da Guarda Nacional Republicana, estar uma mulher no atendimento ao público. As mulheres estão integradas nas mais variadas valências. Aliás, um dos aspectos que eu quero registar é que na Guarda Nacional Republicana hoje existe verdadeira igualdade de oportunidades, igualdade salarial, portanto nós somos avaliados com base no mérito e é efetivamente esse o ponto. E hoje o que é que eu noto de muito diferente? A novidade já não existe, portanto nós estamos cá desde 1994, a nível de instalações a Guarda adaptou-se, a nível de fardamento a Guarda adaptou-se, a nível de acesso a todas as valências a Guarda abriu, a Guarda tem uma cultura institucional muito forte, muito baseada nas virtudes militares também, que estão a par com os direitos humanos. Portanto, eu noto hoje que uma mulher que queira ingressar pela vida militar já não tem que provar nada, tem simplesmente que cumprir a sua missão, e o facto de ser mulher é exatamente igual ao facto de ser homem, tem que ter mérito, tem que ser empenhada, tem que trabalhar, mas isso é o que a Guarda quer de qualquer profissional, seja ele homem, mulher, não há dúvida nenhuma. Portanto, nestes 25 anos, sim, eu sinto que houve esse peso que saiu por ser novidade na altura e hoje já não ser novidade. Então, e agora passando um bocadinho para as suas funções na Comissão, sim, como é que se passa, como é que foi o seu percurso até chegar à Comissão? Ou seja, como é que se vai de uma área para a Comissão de Igualdade de Género e Não Discriminação, na própria GNR? O que é que ele levou a fazer isso? Como é que foi feito esse processo? Muito bem. Deixe-me só referir que nós em 94 começaram 16 no curso de praças, hoje somos 1625 mulheres. Portanto, a nível de percentagem militar, no efetivo militar, somos 7% mulheres no efetivo militar da Guarda Nacional Republicana. Se contabilizarmos com o quadro civil, a taxa de feminização é de 9%. Com funções de comando, neste caso, chefia e direção, nós somos 6% das funções de liderança. Sim, de chefia e liderança. Relativamente à Comissão, deixe-me só frisar aqui um aspecto antes de passar à Comissão. Nós temos também forças constituídas em missões internacionais com participação de mulheres, eu não posso deixar de frisar isto. As mulheres, até por força da Resolução 1325 de 2000, da Organização das Nações Unidas, em contextos internacionais, e o papel da mulher na construção da paz, resolução de conflitos, prevenção da violência doméstica contra as mulheres e raparigas. A ONU tem dado, e tem-se discutido muito, até por força dos 20 anos da resolução, e nós, Guarda Nacional Republicana, temos aqui participação
já de várias mulheres ao nível da Frontex e também noutras missões, como por exemplo Iraque, Timor-Leste, Bósnia, Guiné-Bissau e Geórgia. Portanto, deixe-me só fazer este breve apontamento, isto porque nós temos mulheres também em missões internacionais na construção da paz e na resolução de conflitos. Isso agora levava-me também a outras perguntas, Sim. Mas não posso, porque senão baralho isto tudo. Mas vá, continua, Cristina, claro. Não posso deixar de dizer isto porque tem-se revelado extremamente importante para a nível internacional e na construção da paz mundial. O papel da mulher. Relativamente à Comissão, portanto, a minha missão na Guarda é ao nível da gestão financeira e gestão de recursos materiais. Portanto, a minha formação é de base administração militar, depois contratação pública e área financeira. Eu sou chefe da divisão de orçamento do Departamento de Recursos Financeiros da Guarda Nacional Republicana, sediada aqui em Santa Apolónia. Portanto, daqui gerimos os recursos financeiros, eu neste momento estou nesta divisão, gerimos os recursos financeiros, neste caso orçamentais, do país. Portanto, nós distribuímos o orçamento pelos 30 centros financeiros espalhados pelo país, fazemos a ponte com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério das Finanças, aqui a nível da divisão de orçamento, e todos os dias correspondemos com as unidades da Guarda e também com as entidades externas, no sentido de os parques de recursos públicos que existem serem bem geridos e canalizados para as prioridades. Em 2019, portanto, este é o meu papel hoje. Em 2019, por força da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, do terceiro Plano Nacional para a Implementação da Resolução da Segurança das Nações Unidas e outros documentos normativos internacionais e nacionais, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana entende criar a Comissão para a Igualdade e Não Discriminação. Nessa altura, em setembro de 2019, ele nomeia-me, chama-me à comissão, em acumulação de funções. Portanto, a minha formação e a minha ligação com estas questões da igualdade de género, até 2019, eu diria que eram vivência. Obviamente que sempre, toda a minha vida, entendi que nós somos seres humanos, não interessa se é mulher, se é homem, todos temos os mesmos direitos, a nossa Constituição já o diz há muito tempo. Portanto, a dignidade humana e a igualdade, o princípio da igualdade, para mim é uma questão que sempre esteve na minha cabeça e sempre me fez muita confusão não ser assim. Sempre questionei ao longo da minha vida. No entanto, a minha vida passou sempre pelas questões financeiras, a minha vida profissional e pelas questões... Quando o nosso Comandante-Geral me chama a esta comissão, numa primeira fase, e tive essa conversa com o nosso general, portanto, obviamente eu sou militar e ia dar o meu melhor. E se o meu contributo, como Presidente da Comissão, fosse mudar alguma coisa para melhor, eu ia fazê-lo o melhor que eu conseguisse, obviamente. É em acumulação de funções, o que me gera, pronto, algumas dificuldades às vezes, confesso, mas efetivamente desde 2019 que eu tenho uma equipa que constitui a comissão, somos 12 elementos, das mais variadas categorias. Portanto, tenho oficiais, tenho sargentos, tenho guardas, homens e mulheres. Qual é que é o número de homens civis, e o número de mulheres? Assim, uma provocaçãozinha. Posso dizer. Somos 4 oficiais, duas oficiais femininas, 2 masculinos. Temos 3 sargentos, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, 3 guardas, 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino e 2 técnicos superiores. Portanto, tenho uma psicóloga e um arquiteto. E depois temos também um representante em cada unidade que faz a ligação connosco. Nós fizemos já uma videoconferência a nível nacional, a comissão, e pedimos aos comandantes das unidades para selecionarem uma pessoa, seja ela quem for, uma pessoa, independentemente da categoria, aquela que o comandante de cada unidade entendesse que pode fazer a ligação connosco para nos fazer chegar a eventuais problemas e dificuldades. Porquê? Porque a comissão depende diretamente do comando superior da instituição
eu despacho nesse âmbito com o nosso General Comandante-Geral. Tendo nós acesso direto ao Comando Superior da Guarda e tendo nós acesso direto à base da Guarda, portanto, à base, através da ligação que temos junto das unidades, entendemos que temos tudo para implementar as medidas necessárias e aquelas medidas que se revelarem necessárias implementar e fazer chegar essas preocupações ao topo da instituição. Infelizmente, esta pandemia veio-nos criar aqui alguns constrangimentos ao plano inicial que tínhamos. Em 2019, nós, com a criação da comissão, criámos aqui um plano de implementação de algumas, nomeadamente um questionário que está a ser ultimado e vai ser submetido ao dispositivo da Guarda Civil civis e militares. No entanto, com a pandemia, nós entendemos que os militares têm estado focados na pandemia, nós próprios temos todas as outras funções e, portanto, este período tem sido muito complicado e, portanto, creio que neste momento, e vamos fazer chegar ao nosso General Comandante-Geral o questionário, porque estamos agora em condições, já estamos a respirar um bocadinho, espero que assim continue, e estamos em condições de submeter o questionário. Nós temos o questionário pronto já há algum tempo e o questionário é exatamente sobre estas matérias da igualdade de género e não discriminação. E cada militar vai ter, e civil, todos os militares e civis da Guarda vão ter a oportunidade de nos dizer, a nós, comissão, e depois vamos tratar esses dados, o que é que eles pensam sobre a igualdade de género e não discriminação. Vamos deixar uma pergunta aberta para eles manifestar eventuais propostas, o que é que eles acham que ainda pode ser feito. E, portanto, vai-nos permitir aqui também tirar aqui algumas conclusões interessantes para o trabalho que estamos a desenvolver. A Comissão tem algumas atribuições concretas, nomeadamente a implementação de medidas para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. É uma questão muito premente na Guarda, porque para todos os que cá estamos, obviamente, porque quanto melhor nós conseguirmos conciliar estas três perspectivas, melhores profissionais somos e melhor cumprimos a nossa missão. Portanto, essa é uma das atribuições da Comissão, que tem exatamente por atribuição fazer um levantamento de eventuais medidas que possam ser tomadas a este nível. Também a integração de práticas para a perspectiva de género. Depois fizemos um levantamento, porque nós, e isto também tem muito a ver com a nossa forma de pensar, nós militares gostamos de concretizar, ou seja, podemos ter muitas teorias, mas queremos é ver os assuntos a acontecerem, a serem resolvidos. Portanto, não chega a termos só estratégia e atribuições, temos que ver algo a acontecer. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento exaustivo do que é que as unidades e o que é que as pessoas, aqui a um nível de comando, portanto ainda não ao nível do questionário como vamos fazer agora, mas é um nível de comando, o que é que os comandantes consideram como premente para se resolver. Foram levantadas algumas questões relacionadas com o exercício de direitos de maternidade e paternidade em conjugação com o Estatuto dos Militares da Guarda, com o exercício de funções que exigem disponibilidade permanente e a conjugação destes direitos com a nossa profissão e a forma como o podemos fazer e devemos fazer para não prejudicar o exercício dos direitos da maternidade e paternidade e ao mesmo tempo também não prejudicarmos o normal funcionamento de um posto territorial, por exemplo, em que pode ter várias pessoas numa escala com licenças e que o serviço pode eventualmente ser beliscado. Portanto, foram levantadas algumas preocupações a este nível que efetivamente estão a ser discutidas e, claro, encontradas soluções para ninguém ficar prejudicado, nem a instituição, nem as pessoas. Também a questão da inclusão desta temática nos cursos. Já dei algumas palestras, embora não tenha muita formação, mas
A nível de direitos humanos, obviamente que vamos tendo formação a nível de direitos humanos no curso de ingresso e depois nos cursos de promoção também, portanto, e já dei eu algumas palestras, tenciono que os restantes membros da comissão também o façam, e para isso estamos a promover formação para os elementos da comissão, para poderem também ministrar essas conferências. Foram levantadas também questões que estão relacionadas com a denúncia interna de casos de assédio ou outras formas de violência de género no trabalho. Nós estamos também a propor a criação de uma linha interna. Eventualmente, se houver alguma situação, ela tem que ser resolvida e tem que nos chegar de uma forma anónima para depois conseguirmos canalizá-la e resolvê-la. Realizámos, pronto, como eu disse, algumas palestras, participámos no plano de prevenção de manifestações discriminatórias das Forças e Serviços de Segurança 2020, portanto, é uma matéria que também nós, Comissão, estamos integrados. Participámos ainda num congresso em Toledo, em conjunto com a Polícia Nacional de Espanha. Participámos numa conferência em Madrid, sob a égide da European Union Police and Civilian Service Training, a UPCST, e organizámos em 2020 uma conferência internacional alusiva à comemoração dos 20 anos da Resolução 1325 da ONU. Foi muito interessante mesmo. Nós organizámos, em conjunto aqui com a Divisão de Relações Internacionais da Guarda Nacional Republicana, convidámos várias mulheres a palestrar, e homens, sobre experiências em missões internacionais. Foi interessantíssimo. Tivemos uma oficial senegalesa, tivemos uma oficial sueca, tivemos uma oficial da Guarda Civil que partilhou connosco experiências que teve em missões de conflito. Foi muito rica essa conferência, considerámos que foi extremamente rica. Depois temos aqui então a questão do questionário, a questão da inclusão destas temáticas na formação, no recrutamento. Os militares que vêm para a Guarda não podem nunca, não é admissível comportamentos que firam estes princípios. Portanto, isso a Guarda é uma preocupação que a Guarda tem e que a Guarda está atenta a este tipo de comportamentos. E, portanto, sim, é uma preocupação a inclusão destas matérias nos cursos, também na avaliação para ingresso na Guarda, depois nos cursos de promoção também, e acima de tudo a Guarda quer que cada militar e civil seja um promotor para a igualdade de género e não discriminação. No fundo é isto. Cada um de nós que veste esta farda tem que ter este sentido de responsabilidade, que é um promotor, até por força da missão da própria instituição. Portanto, em termos de comissão, creio que resumi os trabalhos. Nós reunimos semanalmente, criámos uma rotina porque, como eu referi com esta questão do Covid, veio-nos aqui levar para outras missões e deixar um bocadinho aquele plano. Estamos a retomar o plano e estamos com reuniões semanais em que nós todos juntos discutimos os temas, fechamos o questionário entre todos, todos têm a mesma voz, e depois cabe-me a mim fazer chegar então essa mensagem ao nosso General Comandante-Geral, que é sempre um elemento muito preocupado com estas matérias, até porque, como eu disse, o objetivo é que cada militar e cada civil da Guarda seja um promotor para a igualdade de género e não discriminação. E creio que resumi assim as nossas atribuições. Sim, Cristina, ainda sobre o incrível, espetacular trabalho aqui desta comissão, nós sabemos que realizaram uma campanha que estava simbolizada pelo hashtag amor assim não, né? Não vale tudo, não vale tudo. E nós gostávamos que nos falasse um bocadinho disto, até dos resultados, do que é que acabou por ser feito, que nos encaminhasse um pouco nesta campanha também. Muito bem. Esta campanha foi divulgada exatamente no dia em que a comissão foi criada. Portanto, a violência doméstica, estamos
é uma área que os meus colegas da área operacional trabalham diariamente e é um crime em que eles estão empenhados diariamente a combater e também aí os homens e mulheres têm tido um papel fundamental no dispositivo da Guarda no combate, e na prevenção e no combate à violência doméstica. Esta ação que aconteceu com uma marca de café no dia 5 de setembro de 2019, mais não é do que uma ação de sensibilização à semelhança de outras em que a marca se associou à Guarda para imprimir nos pacotinhos do açúcar frases relacionadas com este tema. Para quê? Para que as pessoas, quando iam tomar o seu café e pegavam no pacotinho do açúcar, refletissem sobre o que é que estava lá escrito. Basicamente, o que nós pretendíamos com isto era prevenir e combater exatamente a violência doméstica e que as pessoas denunciem esse flagelo que ainda hoje, como todos sabemos, é uma preocupação. Eu queria, por exemplo, eu tenho aqui algumas das frases que tínhamos, portanto era de facto uma estratégia de consciencialização. Nós queremos que o comportamento mude, obviamente, e que haja uma progressiva intolerância social face à violência doméstica. Eu vou selecionar aqui uma frase, há outras: desculpas não se pedem, denunciam-se. Eu selecionei: amar e maltratar não tem de rimar. Portanto, é isto que nós queremos, os nossos jovens, não só os nossos jovens, mas também os nossos jovens, que reflitam sobre estas frases e que efetivamente combatam este flagelo e que reflitam e efetivamente, como eu disse, combatam e previnam este crime. Claro, Cristina, aqui um bocadinho também, ainda no contexto do Covid, notou, ou quer dizer, repararam nestes números de violência doméstica, há vários relatos de que aumentaram, de que isso foi uma coisa mais premente também, não é? Gostava de ouvir um bocadinho sobre isto também. Eu não tenho aqui os números, eu também não quero estar, efetivamente, eu não colhi esses números. A informação que eu tenho é, efetivamente, nós vamos falando disto internamente, efetivamente, mas não tenho aqui os números, mas a percepção, sim, a percepção que eu tenho é essa, sim. Uhum. Não tenho números para lhe dar. Já existem, inclusivamente, números mundiais que são assustadores em relação a esta pandemia, com crescimentos na ordem dos 2 dígitos, que é uma coisa assustadora, eu diria que previsível, porque as pessoas não podiam sair de casa, não é? Sim. E porque quando existe um contexto de violência doméstica e se obriga às próprias pessoas a continuarem em casa sempre com as mesmas pessoas, que são, neste caso, os agressores, infelizmente seria previsível, não é? Claro. Mas no seu caso específico, ou das pessoas que a rodeiam, têm essa noção de um crescimento de 2 dígitos, não é preciso, obviamente, com números, mas nos seus relacionamentos, porque isso é o que de facto, infelizmente, nos aparecem nos estudos já publicados, não é? Mas enfim, no seu círculo de conhecimento. Marta, não lhe consigo responder a essa questão. Teria que falar com os meus colegas da área da violência doméstica, que estão todos os dias no dispositivo a trabalhar. Temos homens e mulheres a lidar diretamente na área da violência doméstica. Teria que recolher esses dados. Não tenho mesmo números para lhe dar. Eu acho que não tendo essa percepção já não é muito negativo, por isso... Nós militares temos... Pois. Ok. Agora, enfim, ainda dentro da questão do seu trabalho dentro da comissão, e é sempre um tema, eu diria um bocadinho polémico em qualquer
em qualquer sítio que falemos em igualdade de género ou, enfim, de igualdade de oportunidades, nós soubemos que foram estabelecidas há relativamente pouco tempo, de facto, as cotas mínimas, quer na GNR, quer na própria PSP, e como, exatamente, porque este tema é um bocadinho polémico, no sentido, não é polémico no sentido de, mas, enfim, origina eventualmente algumas dúvidas, a pessoa nunca está ou 100% de acordo ou 100% em discordância. Qual é que é a sua opinião sobre isto, Cristina? Posso lhe dizer que dentro da comissão tenho opiniões diversas sobre isto. Todas são valiosas, todas são válidas. O que é que eu lhe vou dizer? Esta medida é política, é uma medida política, é uma orientação política. Creio que está relacionada com o facto da média europeia de feminização ser 16%. Creio que tem a ver com isso, e nós militares somos 7 e incluindo civis somos 9, portanto a taxa é baixa. Mas também acho que a taxa é baixa porque nós estamos cá há não muito tempo. Portanto, há instituições europeias que têm uma taxa maior, mas também têm mulheres há mais tempo nas suas fileiras. Eu acredito que é possível concretizar essa medida sem discriminar ninguém. Também concordo consigo que esta não é uma medida muito agradável discutir internamente. Mas o que lhe posso dizer é que, a minha opinião, e não vou fugir à pergunta, o caminho tem sido um caminho consolidado, firme, tem sido um caminho que tem levado o seu tempo, e considero que há vantagens em ser um processo natural. Esta é a minha opinião. Mas como disse, também... Ou seja, há vantagens em não haver uma obrigatoriedade de atingir uma determinada cota. Certo. Okay. Na minha opinião, o processo natural tem muitas vantagens. Fruto da missão da Guarda, fruto das nossas virtudes militares, dos princípios que regem a instituição, até para nós, mulheres, é muito importante que o mérito e o reconhecimento dos nossos pares seja um processo natural. Até para os nossos subordinados, eu diria, até para os nossos superiores hierárquicos. Portanto, nesse aspecto, o caminho tem-se conseguido construir com muita solidez, com o seu tempo, e portanto eu considero. Na sua opinião, Cristina, é difícil ter as duas coisas? Ou seja, é difícil ter uma subida por mérito, uma meritocracia, desculpem, e ao mesmo tempo assegurar uma cota, ou no limite, na dúvida, pode entrar porque a gente precisa de fazer a cota? Ou seja, é dúbio, pode ser arriscado, é preferível deixar o sistema sem rede e deixá-lo fluir naturalmente, ou é possível as duas coisas? Ou seja, é possível ter um sistema baseado de facto na capacidade, na meritocracia, caramba, outra vez, no mérito, na capacidade, etc., mas tendo aqui esta preocupação das cotas. Acha que não é possível conseguir as duas coisas? Eu acho que é possível concorrerem mais mulheres à Guarda Nacional Republicana. Nós na Comissão temos discutido esta questão, que é: porquê é que não concorrem mais mulheres? Percebermos verdadeiramente porquê é que não é uma profissão atrativa para as mulheres. Eu acho que nós, Guarda, temos que perceber isso. Temos que fazer com que seja atrativa para as mulheres, porque nós também precisamos das mulheres. Precisamos das mulheres em diversas valências na Guarda. Tem tido um papel importante, tal como os homens. Precisamos de mulheres e precisamos de homens. Efetivamente, temos que perceber porque é que chumbam as mulheres nas provas. Porque é que não concorrem mais? Se calhar temos que mudar as estratégias de recrutamento para a Guarda. Temos que passar a melhor a nossa mensagem.
temos que perceber isto tudo. Eu diria que sim, que naturalmente a taxa de feminização na Guarda vai aumentar. Tem aumentado e vai continuar a aumentar. Se nós queremos, efetivamente, porque queremos, não é porque queremos porque precisamos de mulheres e homens nas nossas fileiras para cumprir bem a nossa missão, então temos que perceber os motivos que as levam a não concorrer e tentar perceber como é que nós podemos levá-las a considerar esta profissão como atrativa, como uma profissão a seguir por elas e efetivamente combater a baixa taxa com isso. Mas também é verdade que nós não entramos assim há tantos anos e o aumento tem-se conseguido naturalmente, o caminho tem sido feito. O que é muito arriscado, diria eu, a cota só por si, sim, eu considero que traz algum risco. Portanto, e creio que também não é essa a intenção. A intenção é conseguir as duas coisas. Efetivamente, aumentar a taxa de feminização sem discriminar ninguém. Eu creio que é esse o objetivo. É esse mesmo. Ok. Madalena. Então, depois assim desta conversa maravilhosa, nós vamos passar para um momento em que vamos mostrar alguns testemunhos e depois também vamos pedir aqui à Cristina a sua visão, a sua opinião, sim, palavras sobre o que viu e que ouviu. Nós primeiro vamos falar e vamos ouvir as pessoas falar um pouco sobre esta percepção da existência de profissões masculinas e de profissões femininas. Portanto, o que é que as pessoas têm a dizer um bocado sobre isto? Porque é que isto acontece, não é? Se veem isto à sua volta. E primeiro vamos ouvir então estes testemunhos. Eu vou passar o vídeo. Ok. Na realidade, infelizmente, sim. Eu considero que existem profissões em que já é esperado serem mulheres ou homens a trabalhar. Por exemplo, a sociedade e mesmo quem está a contratar já está à espera de ver quando são obras homens e quando são trabalhos de limpezas mulheres. Isto porque nos é incutido desde sempre que os homens são mais fortes e as mulheres são mais delicadas, servindo mais para trabalhos domésticos. No entanto, na minha opinião, esta distinção não faz qualquer sentido, dado que há mulheres perfeitamente capazes de trabalhar nas obras e homens que nem sequer um saco de cimento conseguem levantar. Ou seja, é tudo muito relativo. Portanto, isto é só mais um instrumento utilizado para perpetuar desigualdades e superioridade masculina, de modo a tentarem justificar as diferenças salariais e as diferenças de oportunidades entre géneros. Na minha opinião, historicamente tem havido disparidades nas ocupações profissionais entre homens e mulheres, que acabaram por criar um preconceito à volta dessas mesmas profissões. No entanto, não acredito que haja profissões vocacionadas mais para homens ou para mulheres. É uma questão de darmos espaço às pessoas para terem a liberdade de optarem por essas profissões. Por exemplo, incentivar as mulheres desde jovem a terem interesse em perseguir áreas de engenharia ou tecnologia e também incentivar os homens a terem conforto em apostarem em carreiras como comunicação ou carreiras mais criativas e acabar com a barreira que existe nos estereotipos da profissão associadas ao género. Considero que sim, que existem empregos tendencialmente masculinos e tendencialmente femininos. Acho que cada vez se tenta que exista menos diferença, mas por um lado existe mais vontade para alguns empregos por parte dos homens e noutro por parte das mulheres, e outros mesmo é necessário a condição de ser mulher ou homem é importante para a sua realização. Acho que quanto mais alto é o cargo, menos essa diferença se deve sentir, se bem que considero que hoje em dia ainda exista, mas é uma luta de ambos os géneros. Mas sim, há diferença. Sim, eu acho que continuam a existir empregos mais para homens e empregos mais para mulheres, infelizmente. Eu acho que não tanto pela pressão social que poderia existir há uns anos, não é? Mas sim porque ficaram algumas marcas do conservadorismo que se viveu. E de facto continuam a existir empregos
tendencialmente mais para mulheres e tendencialmente mais para homens. Exemplo, por exemplo, o ensino. O ensino normalmente costumamos ver mais mulheres, mais professoras a dar a lecionar. E, por exemplo, na construção civil temos muito mais homens. Eu acho que é ainda um registro que continua a existir muito. Não é uma pergunta muito fácil, porque a tendência, e passa a redundância, é responder que sim. Mas por princípio eu não acredito que hajam profissões destinadas a mulheres ou homens. Por princípio não deve existir. Agora, por uma questão de natureza física, de complexão física, vá lá, em diferenças entre homem e mulher, ou até por uma questão de gosto, acho que sim, que há profissões onde vemos muito mais mulheres ou vice-versa muito mais homens, como por exemplo no campo do desporto, do desporto motorizado, por exemplo. Na construção civil, raramente se vê mulheres nas obras. Eu acho que isso tem mais a ver com a parte física, com a força. Aí creio que sim, que a sociedade tem muitos exemplos desses. Agora, por princípio, claro que não pode ser negado o acesso de uma mulher a uma profissão ou a outra pelo facto de ser mulher e vice-versa. Na minha opinião, não existem profissões tendencialmente para homens e mulheres. Existem sim profissões que, pela sua exigência física, por exemplo, se possam adequar mais aos homens ou às mulheres. As profissões são socialmente construídas, dando-nos assim a ideia de que as mulheres têm mais vocação por uma área e os homens por uma outra área. Ora, nós sabemos que há diferenças relativamente marcadas no que toca ao género, em relação, por exemplo, aos interesses, às aspirações, aos objetivos. Que isto futuramente se manifesta em determinadas profissões, sejam tendencialmente escolhidas por homens e outras tendencialmente escolhidas para mulheres. Agora, isto não quer dizer que essas profissões sejam mais vocacionadas para homens ou mulheres, porque é bastante importante olharmos precisamente para porque é que há esta discrepância e porque é que há estas diferenças nos interesses, nas aspirações e nos objetivos. E eu diria que isto parte principalmente de processos de socialização. Por exemplo, se uma rapariga relativamente nova, por exemplo, uma criança, nunca vir mecânicas, então, e vir sempre mecânicos, passa a achar que a mecânica é para homens e, portanto, nunca vai sequer formar este interesse, essa aspiração, porque não é congruente com o seu género. Nesse sentido, estas diferenças podem ser combatidas através de coisas como, por exemplo, a inclusão e a educação. Tendencialmente é um advérbio de modo com significados diferentes consoante o espaço ou o tempo. Resulta de uma tendência e de uma apropriação cultural e de costumes. Como resultado da nossa ação humana e da história, existem profissões que são tendencialmente vocacionadas para homens e outras para mulheres. O que devemos questionar é quais destas tendências tiveram origem em fatores biológicos que nos distinguem enquanto homens e mulheres e quais tiveram origem apenas em fatores sociais e fatores culturais. Será que existem profissões que biologicamente, naturalmente, são mais vocacionadas para mulheres ou para homens? Sim, claro que existem. Nós naturalmente associamos profissões que exijam força para homens e talvez para mulheres profissões que exijam maior destreza das mãos ou minúcia. Pois naturalmente as características biológicas dos homens e das mulheres criaram essa tendência. Se essa é a vocação dos respectivos homens e das mulheres, está tudo bem. Agora, o que não está bem ou que não é natural é ficarmos admirados ou comentarmos situações como, por exemplo, quando vemos uma mulher conduzir um autocarro ou conduzir um caminhão pesado de mercadorias, ou quando, por exemplo, me refiro a alguma história do meu filho mais novo na infantil com o seu educador, em que tenho que reforçar que sim, que era um educador. Ficarmos admirados com estas situações, isso é que não é natural. E é para isso que a Business as Nature está aqui. Para contribuir para que as profissões sejam naturalmente escolhidas e tenham por base o mérito e as competências e para que todas estas escolhas sejam aceitas com naturalidade. Ora. Muito bem, gostei muito de ouvir a Cláudia. É isso mesmo. Vou-lhe passar a palavra. Pronto, fale um pouco sobre... É isso mesmo.
É isso mesmo que ela disse. Nós não temos que ficar admirados porque todos somos seres humanos iguais e, portanto, todos a partir do momento que todos temos o direito de optar, e essa é uma opção, cada um de nós, ninguém tem o direito de questionar essa opção. Portanto, comentando aqui, eu diria que educar. Eu tenho 2 filhas, eu fico muito feliz às vezes quando ouço a minha mais velha falar nestas questões. Para ela é normal ver uma mulher a conduzir um caminhão, ou ver uma mulher polícia, ou ver para a minha filha mais velha é perfeitamente normal. Ela discute isso com os colegas e com as colegas na turma, e eu acredito muito nesta geração. A minha filha tem 14, a mais velha, e acredito muito naquilo e orgulha-me muito quando eu ouço falar sobre estas matérias, e portanto ela discute comigo: oh mãe, ninguém tem que se admirar. Efetivamente não. Eu diria que a chave é a educação. As mulheres têm o direito de optar, os homens têm o direito de optar. Se há profissões para homens e profissões para mulheres. Eu tenho que contar um episódio que me estava permanentemente a acontecer no início da minha carreira, quando eu telefonava para alguma entidade fora da Guarda e me identificava, dizia que era a Capitão Pereira, por exemplo, e queria falar com o doutor A ou B. Eu ouvi isto dezenas de vezes: mas é a secretária? E eu: não sou a secretária, eu sou mesmo a Capitão Pereira. Mas Capitão Pereira é um homem. E eu: não, é mesmo uma mulher. Portanto, isto estava-me permanentemente a acontecer, e tem exatamente a ver com estes comentários todos que eu ouvia. Porquê? Porque socialmente um oficial da Guarda, um militar da Guarda era um homem. Efetivamente, o que tem que acontecer é que nas profissões há lugar, fruto da missão das várias organizações, há lugares para homens, há lugares para mulheres. A questão física, que foi aqui também abordada, foi muito abordada ao longo da minha vida profissional. Efetivamente, há tabelas diferentes para provas físicas de homens e provas físicas de mulheres. Se me disserem que eu ia para uma semana de campo com uma mochila preparada com determinado peso e que efetivamente se me tocassem com o dedo no ombro eu caía com o peso, é verdade. Se calhar um colega meu com 1,80 m de altura, para ele aquela mochila era uma brincadeira, mas efetivamente o que eu costumo dizer é que, se for útil à missão a desenvolver, a pessoa ter determinada estrutura física, sim, tem que ter aquela estrutura física, é um dos pressupostos a pedir para. Se dentro da organização há funções em que é exigido outro tipo de pressupostos, por exemplo, eu abordei aqui a questão das mulheres em missões internacionais, em zonas de conflito e na construção da paz, em que efetivamente está provado que efetivamente o contributo delas tem um peso muito grande. Aí sim, o peso do fator físico não é tão importante e, portanto, sim, temos que adequar cada missão que a pessoa desenvolve aos requisitos que são exigidos para aquela função. Se eu acho que há profissões, e generalizando, profissões de homens ou mulheres, não há. Há dentro de cada organização ou de cada instituição quesitos para determinadas funções que são diferentes, é verdade, mas a partir do momento em que a mulher e o homem têm o direito, têm a opção de escolha e têm igualdade de oportunidades, temos a nossa missão cumprida. Portanto, a mulher pode concorrer, o homem pode concorrer. O que não estava correto era quando a mulher não podia concorrer. A partir do momento que é uma escolha da própria, e como eu disse há pouco, interessa-nos muito perceber porque é que não concorrem mais mulheres à Guarda Nacional Republicana, interessa-nos bastante perceber, mas elas têm o direito de concorrer. Portanto, ninguém está a vedar esse direito. A partir do momento em que elas têm o direito e eles têm o direito, a igualdade de oportunidades existe e depois é uma questão de opção.
Quando falaram há pouco, e eu creio que foi a Maria Rita, que disse que se for opção não há problema, é exatamente isso. Portanto, se a pessoa escolher, é um direito dela e nós temos que respeitar, é uma opção dela. Eu diria que os estereótipos de género, sim, temos que combatê-los e educar as nossas crianças sem esses estereótipos de género e dizer-lhes nas escolas, em casa, nas nossas famílias, e eu digo às minhas filhas, elas podem ser aquilo que elas quiserem, desde que trabalhem para isso e desde que lutem por isso, porque não há nada que apareça sem trabalho e sem a pessoa se esforçar e sem espírito de sacrifício. Isso não existe. O que eu digo às minhas filhas e digo aos nossos jovens é que têm que trabalhar para ter um futuro e para lutar pelos seus sonhos. E depois há uma questão, é nunca desistir. Desistir não vale. Se a pessoa tem o sonho, tem que ir conhecer o seu limite para o concretizar. Só superando esses limites que tem, é que consegue realizar os sonhos. Portanto, e eu queria deixar essa mensagem. Portanto, a pessoa pode ser o que quiser, tem é que trabalhar. Seja ele rapaz, rapariga, tem é que trabalhar para concretizar os sonhos. Depois aqui esta questão das limpezas que foi falada, sim, ainda há um bocadinho socialmente e culturalmente, mas nós temos que combater isso, na minha opinião, com educação, apostando na educação, apostando nas nossas escolas. Nós temos os nossos militares da Escola Segura que vão às escolas e efetivamente fazem também aí um papel relativamente a debates. Ainda no outro dia comentava a minha filha em casa que esteve lá a PSP na escola dela a falar sobre a violência doméstica e outras matérias que a GNR e a PSP abordam junto das escolas, e todos nós temos o nosso papel ativo nisto, que é educar os nossos jovens para que eles saibam que vedar o direito de opção não é correto. Cristina, obrigada. Dizia a Cristina no início que tinha mais jeito para estar no back-office do que no front-office. Caramba! É eu não diria isso, Cristina, mas pronto. Mas é verdade, Marta, eu prefiro estar ali na gestão. Mas está muito bem no front-office, muito bem no front-office. Muitos parabéns. Obrigada. Em relação à educação, deixem-me só dizer, eu acredito completamente naquilo que diz, nomeadamente em relação às escolas e em relação às famílias. Eu estou à vontade para dizer isso porque eu tenho alguns filhos, mas uma miúda no futsal de competição e agora vai fazer no próximo fim de semana captações, agora não vou dizer aqui o clube, mas para um grande clube, e tenho um filho que é artista e pintor, portanto cada um pode ser o que quiser, claro, desde que se esforce e desde que isso seja de facto a vocação. Nós gostávamos ainda de mostrar um outro vídeo, porque temos aqui alguns testemunhos, nomeadamente sobre, muitas vezes nós falamos e dizemos estas frases bonitas, mas de facto o que faz verdadeiramente a diferença é a atuação. É a atuação de cada um de nós naquilo que acredita e naquilo que acha que tem que mudar. Não basta ser voz, mas é preciso fazer também. E então uma das perguntas que nós fizemos e que temos estes testemunhos que gostávamos que comentasse a seguir, tem a ver exatamente com isso, que é o que é que tu fazes hoje que eventualmente possa diminuir essas desigualdades, ou o que é que podes vir a fazer. Madalena, podes colocar o vídeo então. Obrigada. Ora, como presidente da Nova Women in Business, aquilo que eu tenho feito mais nestes últimos tempos para lutar aqui um bocadinho para a igualdade de género é sem dúvida na criação de workshops que desenvolvem skills para as mulheres desenvolverem também em indústrias mais dominadas por homens. Por exemplo, o ano passado nós fizemos uma formação de Python e tudo o que é programação, nós estamos sempre a insistir imenso. Neste momento estamos a focar-nos mais também no investimento e todas essas áreas mais económicas que, desde finanças, normalmente há sempre aquele estereotipo e a realidade é que é de facto uma área com mais homens do que mulheres, e nós queremos mostrar a todas as mulheres também na Nova que é possível ter uma carreira e é possível aprender e dar-lhes não só essa motivação, como também as
ferramentas para elas conseguirem ter todo este conhecimento e mostrar que, no fundo, elas podem ter a confiança e nós estamos do lado delas para elas conseguirem suceder neste aspecto. Well, here at Nova Women in Business, our main mission is to educate our community on gender inequality. We do so through organizing the events and posting on social media about gender equality, such as insightful facts and impactful people. As per events, for instance, every semester we organize Yes She Can panel event, where we can discuss gender equality with professors, human resources directors and CEOs of the companies. In order to develop the skills of our members to step into leadership positions in the future, we organize different workshops. For instance, last semester, we have organized a Python programming workshop through which our members actually got interested in programming and are thinking of entering IT industry. Penso que, de forma a combater a desigualdade de género, podemos partilhar informação fidedigna sobre os temas, tanto nas redes sociais como também nos nossos grupos mais próximos. Devemos suscitar discussões sobre o tema, de modo a alterar posições, quer das pessoas que tenham já posições definidas, como nas gerações mais novas, de modo a que consigam acompanhar e implementar estes ideais no seu dia-a-dia. Eu acho que, como disse, felizmente não senti, não sinto a nível pessoal e profissional essa desigualdade, mas penso que a ação que tento fazer, sobretudo, é na educação dos mais jovens, e neste caso particular dos meus 2 filhos jovens, rapazes, que é precisamente alertá-los e fazer-lhes ver que não há desigualdade, não há discriminação pelo facto, não deve haver discriminação a vários níveis pelo facto de ser mulher ou ser homem ou ser outro género, enfim, qualquer. Sempre respeitar as mulheres como iguais, o que não impede, não tem a ver, e sobretudo desmistificar ainda ideias feitas do senso comum, de que as mulheres querem ser iguais aos homens, logo não poderá haver gestos de cortesia e de cavalheirismo por parte do homem, não tem nada a ver uma coisa com outra, como sabemos. A educação e o respeito e a cortesia, essas existem sempre de parte a parte. Enquanto cidadã comum, o meu pequeno papel ativo nesta luta para a igualdade de género é sobretudo a nível de awareness, de criação de consciência, de suscitar a discussão e de comentar com as pessoas mais próximas à minha volta quando eu acho que alguma situação pode revelar, lá está, esta desigualdade. Bem, para assegurar uma melhor igualdade de género, eu penso que nós devemos atuar em 2 frentes, principalmente. No cotidiano do nosso dia-a-dia, onde podemos ajudar em algumas tarefas domésticas a nossa mãe. Devemos incentivar, por exemplo, a figura paternal, normalmente o pai, a ajudar e a participar também ativamente na distribuição e no desempenho dessas tarefas. E penso que também devemos atuar no presente em termos legais, portanto, com a existência de cotas de paridade, com a existência de leis que protegem a mulher e que asseguram a igualdade de género, igualdade salarial entre homens e mulheres. A forma de progredirmos naquilo que tem a ver com a igualdade de género em Portugal tem claramente 2 dimensões. Uma dimensão pessoal, muito relacionada com o estarmos atentos e sermos exigentes, estarmos atentos a situações que podem conduzir a situações de desigualdade e de tratamento diferenciado pelo facto de estarmos a falar de homens ou de mulheres, e sermos exigentes na resolução dessas situações. E por outro lado, há uma dimensão coletiva que tem muito a ver com olharmos para determinados indicadores que têm que estar perfeitamente no centro das nossas preocupações. Quando sabemos que o diferencial médio dos salários dos homens e das mulheres em Portugal é de 15%, temos que ter um ímpeto para agir. Temos que ter um plano para progredir. Temos que criar as condições para executar esse plano. Eu penso que a melhor forma de diminuirmos estas desigualdades começa precisamente
no nosso comportamento diário, né? Na forma como respeitamos o próximo, nomeadamente a mulher e o homem, e nesse sentido a igualdade vai começando a ser cada vez mais visível, porque se eu tiver o mesmo respeito por uma mulher que tenho por um homem, então aí estamos a caminhar com passos firmes para aquilo que é a igualdade de género. Então, nesse sentido, eu penso que através daquilo que falo, através daquilo que são os meus comportamentos, eu tenho contribuído para isso. E se todos nós caminharmos neste sentido, depois também quando nos colocarem em cargos de liderança, em cargos onde nós também podemos assumir estas posições, será algo muito mais natural. Seria, portanto, nunca descansar e lutar constantemente pela mudança. Aliás, eu como estudante de Direito, tendo em vista que o meu futuro será a inserção num mercado que é maioritariamente dominado por homens, eu vejo e espero que o meu sucesso seja devido às minhas qualidades e ao meu esforço e nunca ao facto de ser mulher. E espero nunca ser inferiorizada, diminuída por isso, como muitas outras mulheres já foram. Atualmente eu não faço nada, infelizmente. Claro que se tivesse que defender um caso desses, no sentido de observava na rua, eu ia proteger de forma a haver uma igualdade, mas infelizmente não pratico nenhum trabalho voluntário para trabalhar nesse aspecto. Mas no futuro, quem sabe, se estiver à frente de uma empresa ou a trabalhar numa empresa, vou sempre lutar para que esse direito esteja presente na empresa. Coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia, pequenas coisas, para combater estas desigualdades. Como, por exemplo, apoiar causas como estas. Não ceder e até mesmo repreender atitudes machistas. Não calar e dar voz às desigualdades que combatemos diariamente e lutamos para extinguir. É importante mudar mentalidades e demonstrar que ser mulher não deveria ser uma condição. Integrando um clube de estudantes na minha faculdade, a Nova Women in Business, com foco na defesa da importância do papel da mulher no meio empresarial, permite-me fazer parte da organização de eventos que promovem a mesma missão. Ainda que circunscrita à comunidade da faculdade, a nossa ação incide sobre futuros líderes. E é indiscutível a necessidade de consciencialização das camadas mais jovens para este problema, pois é decisivo no êxito do movimento pela igualdade. É ela que incute nos jovens a necessidade de exigir às empresas uma maior responsabilidade social, motivando-as a construir políticas de atuação e proteção e ambientes de trabalho em prol da igualdade de género. É ela que coloca esta questão em cima da mesa e nos faz questionar quais os pilares que a nossa sociedade assenta é fundamental para obtermos a desejada mudança. Tem a ver com a forma, a minha atitude, o meu comportamento em família. Não discrimino absolutamente nada as responsabilidades, ou as tarefas, ou as obrigações, ou os direitos em função do género. Há uma democracia total e acho que é assim que se deve contribuir no seio da família para essa igualdade de género. Também aqui incentivo fortemente a educação, a independência e a orientação também para a liderança e para encontrar cada um aquilo que é realmente importante no seu desenvolvimento, estimulando de igual forma em função do género. Por fim, devo referir uma questão, dando aqui um twist a esta abordagem, neste sentido, mais de igualdade de género, centrada no aspecto feminino, não esquecendo, obviamente, que a maior desigualdade é relativa às mulheres, como é óbvio, mas há aqui um aspecto importante relacionado com os rapazes, ou com o sexo masculino, na educação, que é estimular, ou pelo menos encorajar, a resistência às emoções em relação aos rapazes, a não sentir emoções, a ser forte entre aspas, nesse sentido, sendo que esse é um aspecto que depois se reflete na dificuldade de gerir e de aceitar e de viver as emoções que fazem parte da vida e que são, aliás, extremamente importantes. Cristina, bom, enquanto a pessoa que tem que dar um contributo diário em relação a estas desigualdades, o que é que lhe pareceram estes, a nós pareceram-nos lindamente, cada um deles dava para uma entrevista e comentários, não é? Dava. O que é que achou disto? Mesmo. Achei todas as intervenções muito interessantes. Efetivamente,
Este assunto tem que ser discutido e várias pessoas falaram nisso. As dimensões da igualdade de género, efetivamente, que foram aqui abordadas, o aspecto individual e o coletivo, a consciência coletiva para estas questões. Eu salientava que os líderes e os chefes têm aqui um papel, e acho que creio que foi a Iana que falou nisto, tem aqui um papel-chave. A nível de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, tem aqui um papel preponderante. Eu sou chefe de uma equipa e tenho homens e tenho mulheres e, portanto, acima de tudo o que define um líder ou um bom chefe é a justiça e a forma como trabalha as várias situações e como as aborda. E, efetivamente, nós, como líderes, estamos sempre a ser avaliados pelos nossos subordinados e nessa matéria, creio que os líderes, ao nível de gestão de pessoas, têm aqui um papel preponderante de estar atentos, têm aqui uma responsabilidade de estar atentos a todas estas questões. Esta questão da desigualdade salarial é muito grave o que se passa, não há muito mais a dizer, não devia acontecer, devia haver mais fiscalização. Falta a fiscalização, porque a legislação está feita, não é? Falta é a fiscalização. A Marta falou na questão da responsabilidade social, efetivamente, das empresas. Devia ser fiscalizada esta matéria, obviamente mais fiscalizada, porque a legislação existe, como bem disse. Eu depois poderia entrar aqui até no âmbito da contratação pública do Estado, da responsabilidade social nas compras do Estado, porque também é um assunto. Cristina, fica marcada uma outra conversa. Exatamente. Portanto, eu gostei muito de todas as intervenções e o que me apraz dizer é que já as rainhas do Antigo Egito tinham 9 filhos e governavam. Era condições. Terminava assim. Exatamente, ai meu Deus, que poderosa essa frase. Cristina, eu tenho aqui já uma pergunta que daqui a uns segundos vou ler, mas gostava de lhe pedir se nos queria deixar uma última mensagem e depois faço a pergunta que temos aqui, pelo menos esta, e abro para quem quiser. Já estamos em cima da hora. Muito bem, eu vou ser muito breve. Portanto, eu queria deixar como mensagem final, queria passar mesmo esta mensagem, e faço questão disto porque eu estou numa instituição na qual tenho muita honra a pertencer, porque independentemente do género, qualquer militar ou civil tem as mesmas oportunidades. Se concorrer e cumprir os requisitos, portanto, também fruto das virtudes militares, como eu disse, e dos princípios que regem a Guarda Nacional Republicana, esta mensagem tenho que a deixar. A Guarda Nacional Republicana tem sido inexcedível na integração de mulheres nas suas fileiras e no cumprimento da sua missão. Por último, queria só dizer que os bons profissionais motivados, com formação ética e profissional, com as competências indispensáveis ao cumprimento da sua missão, seja ele onde for, é o mais importante, seja homem, seja mulher. O mais importante é ser um bom profissional, com as competências técnicas e com os princípios éticos que são exigidos e, portanto, para mim, isso é que faz sentido discutirmos. Não faz sentido discutirmos se é homem ou se é mulher. Tem que ser bom profissional. Muito bem, obrigada, Cristina. Parece-me muito bem a mim esta última mensagem. Cristina, eu vou passar a ler então uma pergunta. Já percebi que a Susana também está ali com a mão levantada. Então a primeira pergunta é da Helena Coelho, que diz, relacionada com a questão da complexão física, e nós já falámos sobre isto, gostaria de perguntar à Tenente Coronel se as provas físicas de acesso ao curso para a GNR estão de alguma forma niveladas para os dois géneros e se essa componente é fator importante de exclusão. Portanto, basicamente estamos a falar de se há diferenças nas provas físicas, se são sim, feitas. Senhor. Há diferenças e estão adaptadas, portanto isto foi estudado e estão adaptadas ao fator biológico que distingue um homem de uma mulher. Uma mulher tem facilidade em fazer abdominais muito melhor que um homem, por exemplo, mas para fazer extensões de braços ou outro tipo de exercício já não é bem assim.
Portanto, sim, a Guarda tem tabelas diferentes. Essa foi uma discussão que eu ouvi toda a minha vida profissional. Na Academia Militar também temos tabelas diferentes, adaptadas à condição, neste caso, biológica. Efetivamente, eu tive a sorte de ser atleta e, portanto, na altura isto facilitou muito esta discussão. Portanto, eu era atleta, praticava atletismo de competição e representei a Academia Militar em vários corta-matos e até na meia maratona de Lisboa. Portanto, isso para mim foi muito bom, porque tinha essa questão. Mas as tabelas são diferentes, nós não conseguimos fazer as barras, por exemplo, nós, maioritariamente, claro que há mulheres que conseguem. Claro. Mas, por exemplo, para abdominais nós temos muito mais facilidade que um homem. Mas as tabelas estão adaptadas aos fatores biológicos. Isso também era importante porque se calhar muitas raparigas também não sabem disso e, portanto, têm algum receio que as provas sejam as mesmas e que não estejam adaptadas. Portanto, eu agradeço à Helena a pergunta. Eu posso dizer que as tabelas... com treino, todas as mulheres conseguem fazer aqueles exercícios, portanto, não considero que, claro que sim, há chumbos, nós já estivemos a analisar essa questão. Por exemplo, nas provas culturais, temos as mulheres ali nas melhores notas, temos muitas mulheres das que concorrem com notas muito altas em termos de prova de admissão escrita. Depois, nas provas físicas e provas psicológicas, temos bastante chumbos, sim. Mas com treino conseguem fazer as provas. Claro, mas é diferente se estiverem adaptadas e é natural que estejam adaptadas, como é óbvio. Claro. Muito bem. Susana, vou-te dar a palavra para fazeres a tua pergunta. Depois volta a mim, porque eu gostava de agradecer pessoalmente à Cristina. Sim. Obrigada. Não era suposto eu fazer uma pergunta e só iria intervir no fim para me despedir, mas não resisto, porque gostei tanto da conversa que fiquei aqui também com uma dúvida, sobretudo ligada ao papel da mulher nas missões de construção da paz e da resolução de conflitos. E gostava de perceber melhor se existe, qual é a diferença de intervenção, sobretudo nessas missões, mas também nas missões de dia a dia, entre ser um homem ou ser uma mulher a acompanhar determinadas situações, se isso facilita ou não em determinadas situações até a aproximação às populações ou eventualmente às vítimas, se for esse o caso, e gostava de ouvir sobre isso. Sim, há trabalho levantado sobre essa matéria e tivemos o privilégio de contar com as várias oficiais que participaram, nomeadamente uma oficial senegalesa e uma oficial da Guarda Civil, que participaram em missões para a promoção da igualdade de género e missões de gestão de crises, de gestão civil de crises e na prevenção, resolução e construção da paz. A ideia com que eu fiquei das intervenções foi que as mulheres, nestes contextos, têm revelado uma capacidade de contribuir para a paz, talvez derivado de uma sensibilidade que já está provada no terreno, nesta resolução de conflitos, tem tido uma capacidade de se integrar na população local para perceber os verdadeiros problemas que nomeadamente as mulheres e meninas e crianças, meninas e meninos, têm nestes teatros de operações. Fiquei com a sensação, não quer dizer que os homens não tenham, efetivamente, mas talvez, eu não sei bem porquê, mas que elas têm feito muito a diferença neste teatro. E tivemos aqui algumas oficiais que tocaram, por exemplo, a nível da agenda Mulheres, Paz e Segurança, na questão da violência sexual como tática de guerra, por exemplo, e estando uma mulher integrada numa força internacional
uma ou várias mulheres que se pretende na força militar ou civil, consegue combater esta violência sexual como tática de guerra, ou por exemplo, falaram ainda na questão da implementação de decisões no terreno, na tomada de decisão, nos direitos orientados para a proteção do género feminino, em questões de conflito e depois no pós-conflito, no acesso, por exemplo, a serviços de saúde das próprias mulheres e crianças. Portanto, foram assuntos, eu não trouxe tudo o que foi discutido nessa conferência, mas efetivamente foram várias as experiências pessoais partilhadas por elas, pelas mulheres oficiais que integraram, e os resultados, a própria Organização das Nações Unidas tem esses resultados levantados. Portanto, creio que terá muito mais a dizer do que eu, com certeza, mas achei interessantíssimo e há, de facto, uma intenção de que as mulheres concorram para missões internacionais por parte da ONU, no âmbito desta resolução 1325, e há, de facto, essa intenção. Eu não sei, eu não disse muito relativamente a isto porque não experienciei, mas efetivamente fiquei apaixonada pelo assunto em outubro, quando ouvi estas oficiais, porque a diferença que elas fizeram junto daquelas crianças e daquelas mulheres e o contributo que elas deram para o sucesso da missão apaixonaram-me, sinceramente. Obrigada, Cristina. Temos aqui outra mão levantada. Cláudia? Olá, obrigada. Bem, só mesmo para agradecer pessoalmente aqui este momento de debate e de reflexão. Foi um prazer ouvir aqui essa experiência toda e essa prática toda dentro da GNR, que estamos sempre a aprender. E também para confirmar, se bem percebi e se ouvi bem, ao nível de igualdade salarial, a GNR neste momento também já pratica igualdade salarial. É verdade, sim senhor. Esse não me escapou. E Cristina, é para deixar já um convite para uma próxima sessão, que até pode ser já para o dia 18 de setembro de 2021, que é o Dia Internacional da Igualdade Salarial, para nos falar dessa boa prática dentro da GNR. Como é que é promovida a igualdade salarial, que ainda há pouco comentávamos que estamos com esta disparidade dos 15%, a legislação existe, está a ser criada uma norma para sistemas de gestão, para as organizações promoverem também a igualdade salarial e terem essa prática na sua política de gestão. A Business as Nature também faz parte dessa comissão técnica, mas assim, ouvir esse exemplo e essa prática, fica o convite. Está bem? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Na Guarda Nacional Republicana, a igualdade salarial existe. Nós ganhamos exatamente o mesmo que os homens, com as mesmas funções e com o mesmo posto. Portanto, é uma realidade. Desde o início, é uma realidade. Portanto, eu só conheço essa realidade desde os meus 18 anos. Portanto, vivenciei a igualdade salarial desde que ingressei na vida militar. Sim. Temos que divulgar e temos que promover isso para ser tem que passar para os privados, isso é que é o problema. E para passar para os privados. Pois é. Muito obrigada, Cristina, obrigada. Obrigada. Bom, eu antes de passar à Madalena, porque ela vai querer agradecer também, em meu nome pessoal, em nome da BASNE e da iniciativa que estamos a coordenar, muito obrigada, Cristina, muito obrigada mesmo, foi muito interessante, obrigada pela sua disponibilidade e amabilidade de vir aqui passar um final de dia numa sexta-feira, foi muito, muito interessante, só tenho a agradecer. Obrigada, muito Marta. obrigada. Obrigada. Obrigada eu. E eu também vou adicionar, né? É que não podia deixar de ser, Marta, eu nem disse nada e tu... foi muito bom, foi muito bom. Eu também, a título da organização, claro que agradeço, mas mesmo pessoalmente, eu acho que foi muito inspirador para mim também. Obrigada, Madalena. Obrigada. Muito bom, obrigada. Obrigada. Resta-me a mim fazer os agradecimentos finais a todos os que estiveram presentes, mais uma vez ao Jornal Económico, e espero que depois também a todos os que irão visionar em diferido esta nossa conversa. Mais uma vez reforçando o excelente trabalho da Marta e da Madalena
como parecem umas entrevistadoras profissionais, isto cada vez estão melhor, são fantásticas, daqui a pouco põem as Fátimas Campos Ferreira e não sei o quê, tudo a um canto, porque aqui estão maravilhosas. E a nossa Ângela da outra vez também teve, mas estão aqui umas entrevistadoras de mão cheia. E mais uma vez à Cristina, não só pelo excelente exemplo que aqui deixa e de incentivo aos nossos jovens. Eu retive aqui uma palavra, aliás retive aqui duas coisas que achei particularmente relevantes. Uma é que os sonhos se constroem e que os sonhos não são para desistir. E, portanto, sejamos nós de que idade tivermos, mais novos, mais velhos, os sonhos não podem nunca parar. De quem me conhece sabe que eu sou assim e que não paro de sonhar e não paro de tentar lutar por aquilo em que acredito, com a ajuda de um conjunto de pessoas fantásticas que se têm associado a este projeto, em especial a Cláudia, a Ana Pina, mas todas, a Marta, a Madalena, a Ângela, todas as que se têm associado a nós e que voluntariamente estamos aqui a construir e a lutar por aquilo em que acreditamos, para também contribuirmos na nossa medida para que seja um mundo mais justo e mais sustentável. Essa foi uma daquilo que retive da sua mensagem. Retive também uma outra mensagem que achei muito relevante, que é a questão do papel das mulheres na construção da paz. Eu também acredito muito que as mulheres têm um papel muito importante na construção da paz. Na paz que começa nas nossas casas, no dia-a-dia, e em que nós temos um papel de facto muito relevante na construção dessa pequena, grande paz, que é a harmonia nas nossas famílias e nas pessoas que nos rodeiam. E depois na construção de facto da paz nos vários sítios, nas missões, nos conflitos, em que as mulheres estão sempre na linha da frente, sempre que há problemas. Notou-se na pandemia, são as primeiras a dar resposta, são as primeiras a cuidar de quem precisa, são as primeiras a criar soluções e são as primeiras a não desistir. E, portanto, nós mulheres temos muito para continuar a dar ao mundo, sempre de mãos dadas com os nossos grandes companheiros, que são os homens e todos os nossos filhos, nossos maridos, nossos pais e nossos amigos que nos rodeiam. Muito obrigada por mais esta sessão. Gostava muito de poder contar convosco nas próximas, que, como sabem, fazemos periodicamente, e até breve.